muito importante dizermos aqui que a esmagadora maioria dos casos de suicídio, em torno de 90% dos casos, eles estão diretamente relacionados a sofrimentos psíquicos, a quadros psíquicos adoecidos. Isso é fundamental. Sobretudo ligados aos transtornos de humor, uma grande parte, cerca de 35, 36% dos casos, eles estão ligados aos transtornos de humor. E quando a gente fala em transtorno de humor, a gente fala, por exemplo, do transtorno bipolar, é um dos mais sérios, o transtorno de inibição também. Uma segunda categoria, mais ou menos uns 22 a 23%, está ligada ao uso de substâncias químicas, drogas, né, seja álcool ou outras drogas ilícitas, enfim, e uma parte fragmentada, 15 a 20%, ligados aos transtornos de personalidade. Então, os transtornos de personalidade, eles estão muito presentes e eles estão crescendo num ritmo preocupante, principalmente entre os adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes, eles são bastante vítimas dos transtornos de personalidade. E, na verdade, é a fase da vida em que esses transtornos de personalidade, eles costumam se manifestar, né? Então você tem os transtornos, por exemplo, ligados ao relacionamento social. Você tem o chamado borderline, que é um transtorno que caracteriza muito os adolescentes, essa inconstância emocional, essa variação emocional muito forte, um medo de ficar sozinho, um medo de não estabelecer o relacionamento social. Então, essa oscilação de humor por parte dos borderlines pode levar a uma espécie de tendência suicida, como uma defesa mental, né? E depois o próprio transtorno de evitação, que é exatamente quando o jovem, ou a jovem, né, o adolescente, enfim, sente-se inseguro para lidar com as relações sociais. Isso na adolescência é muito forte, porque na adolescência há uma exigência de integração social na escola, no grupinho dos colegas, enfim, entre os vizinhos. É um momento desafiador para o adolescente, né? Mas nunca esqueçamos, o suicídio ele é sempre um ato marcado por um processo que se constrói ao longo de um período, raros casos que se dão a partir de uma circunstância pontual. Ele geralmente é o desfecho de um processo. Ele é o desfecho de um processo de desespero, né? Então, daí a importância de se estar atento aos sinais, né? A adolescência é, de fato, esse período mais tenso, é um período de muita pressão, essa pressão pela inserção social, pelo relacionamento com os amigos, com os grupos sociais que vão se constituindo. É o momento da pressão familiar em relação a atitudes, a decisões, a comportamentos, geralmente a tensões nessa fase da vida. E aí, se o adolescente ele apresenta essa estrutura de um transtorno de humor ou de um transtorno de personalidade, obviamente essas tensões e pressões próprias da adolescência podem sim potencializar essa personalidade suicida e pode levar ao ato suicida, que, como eu falei, repetindo, é sempre um ato final de um processo de sofrimento profundo, de um processo de desespero. A presença, o acompanhamento e o combate a esse tipo de prática é fundamental por parte da família, por parte da escola, esse acompanhamento, esse monitoramento, essa percepção precoce de que as crianças, os pré-adolescentes e os adolescentes estão sendo vítimas de algum tipo de bullying, de algum tipo de assédio, de algum tipo de violência psíquica, emocional. É fundamental, né? A gente estar atento, porque na fase da adolescência é uma fase de apartações, né? A gente chama, no campo da psicologia, da psicanálise, sobretudo, de fases de morte, né? E essa morte emocional, esse sofrimento que realmente muitas vezes é causado pelas separações em relação aos familiares. É uma fase em que naturalmente o adolescente ele se separa um pouco da família, até mesmo para se constituir na sua subjetividade. Essa separação ela é fundamental.
e aí tende naturalmente a ficar mais isolado da família. E aí os pais, eles precisam estar muito atentos para respeitar essa fase da vida, respeitar essa apartação como forma de garantir a subjetividade e a própria individualidade do filho ou da filha, porém é um respeito que não significa abandoná-los à própria sorte. É preciso acompanhá-los, mesmo que discretamente em algumas circunstâncias, para não invadir a sua privacidade e causar um certo constrangimento nessa fase de construção da subjetividade, mas é fundamental que os pais possam garantir essa sensibilidade que lhes é própria. Então, um pai e uma mãe que sejam presentes na vida do filho ou da filha adolescente, mesmo que ele respeite esse espaço, essa privacidade e essa individualidade, ele ou ela, o pai ou a mãe, eles são capazes de sentir o que o filho está passando. E eles são capazes de desconfiar de algo que possa estar acontecendo e que possa estar levando o filho a um sofrimento bastante intenso, ou a filha, não é isso? Então, é fundamental essa percepção. É fundamental essa presença, esse acompanhamento, essa sensibilidade. Na escola, a mesma coisa. As escolas, geralmente, sejam elas públicas, sejam elas privadas, elas dispõem de uma estrutura mínima de acompanhamento dos estudantes. Você tem uma equipe de apoio, uma equipe pedagógica, você tem supervisão, você tem coordenação, você tem direção, você tem os próprios professores que devem estar atentos. Porque às vezes esse sofrimento ele inicia de uma forma silenciosa e discreta, mas ele vai se avolumando. E de modo que, se houver uma estrutura mental frágil, se houver uma estrutura emocional bastante vulnerável, o risco de esse tipo de atitude, de bullying, de cercamento, de perseguição, de constrangimento, pode realmente levar ao agravamento de um sofrimento mental e tendo como consequência última, máxima, você poderia ter sim um ato suicida.